Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do Knip e do Kinea High Yield. Vamos ver os dois aí. Muita gente preocupada, né? Achando que o Knip pode vir a zerar a renda, se não vai. Vamos dar uma olhada e ver se é possível ou não que isso aconteça. A gestão nesse mês trouxe um relatório um pouquinho mais completo. A gente sabe que os relatórios dos fundos da Kinea não são os melhores relatórios do mundo, né? Mas eles deram uma incrementada, já melhorou um pouquinho. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Knip 7,6 bi, é o maior fundo aí da bolsa, tá passando por emissão, essa emissão que, por sinal, nos valores que tá aí a cota, dificilmente vai continuar, né? Vamos ver aí se a gestão vai dar um encerramento, se não vai. Eu acredito que pode ser que eles terminem antes da hora. Se eu não me engano, já captou algo próximo de 900 milhões de reais, eles querem 1,2 bi, um negócio assim. E, cara, 900 milhões já tá mais que o suficiente, né? Minha visão captou muito bem. Se a gente pegar os outros fundos aí, é um momento bem ruim para captar. De toda forma, o fundo esse mês pagou R$ 1,04, um dos piores rendimentos nos últimos meses. A gente pode ver aqui nesse gráfico, ó, é o pior rendimento praticamente em um ano. Lá em fevereiro ele pagou 1,08, mas agora ele pagou 1,04. O pior rendimento aí, praticamente de um ano para trás. Vamos conversar um pouco sobre isso. O patrimonial desse fundo está em 94,80. Tá caindo bastante o patrimonial, não só dele, mas de todos os fundos da Kinea. E muita gente se pergunta: nossa, tá acabando, o patrimonial tá caindo, o que tá acontecendo? Qual que é o problema? Galera, é a marcação ao mercado. Esse patrimonial, enquanto a gente vê aí as NTNB subindo, esse patrimonial vai continuar caindo. A hora que inverter e começar a cair, pelo que eu vi até o pessoal comentou que essa semana deu uma quedinha, esse carinha sobe. Então é um movimento aí de marcação de mercado que o administrador do fundo faz, e isso independe do gosto e do que a gestão quer. Eles vão fazer essa marcação e que na minha visão é o que tem que ser feito, viu, pessoal? Tem que marcar, tem que marcar. Eu quando eu vejo. Claro, é chato porque às vezes você compra o fundo, também tem o outro lado, né? É chato porque às vezes você compra o fundo a R$ 100, que era o VP há pouco tempo atrás, você fala, pô, tô no VP, tô tranquilo, ó, o VP cai e você fica com o ágio na mão. Então esse é um dos pontos que você tem que se atentar quando você compra fundos como esse, né? Que marcam mesmo o patrimônio, não tem nenhum tipo eles não seguram nada, né? Vai marcando e marca todo dia, né? Para quem quiser tiver essa curiosidade, no site deles tem lá o VP atualizado diário. Enfim. Vamos conversar um pouco, ele alocou 84 milhões no mês. O fundo hoje está com uma alavancagem, a carteira aí 101% alocada em CRI, 4,3% alocada em caixa. Ele coloca, né, que a passada em CRI tem uma marcação, uma remuneração de PCA mais 8,18. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Dividendos dele foram 0,4. E aqui começa para mim o primeiro pênalti que eu não entendi por que eles colocaram isso. A rentabilidade equivalente ao CDI, eu não sei por que colocaram o CDI, o fundo é indexado o fundo é índice de preços, né, indexado ao CDA, então por que eles estão botando CDI aqui no meio? Não sei, não faz sentido. Então, de forma, a remuneração foi 0,99, considerando essa taxa média de ingresso de 105. Esse valor de médio de ingresso é um valor que eles pegam médio da cota nos últimos tempos e utilizam aí para tipo, você comprar no mercado. A variação do IPCA, ele coloca, né, que é a variação de 2 meses anterior à apuração. Então, esse que foi distribuído reflete aí o IPCA de junho, 0,67, e maio, 0,47. O próximo mês vai ser o IPCA de junho e de julho, e o IPCA de julho a gente já sabe que veio bem negativo. Vamos acompanhar aí. Será que vai zerar a renda? Tem muita gente falando aí que vai zerar a renda. Eu quero mostrar para vocês um ponto que eu não acho que vai zerar a renda. Pode ser que venha uma renda muito ruim, tipo algo próximo de 40 centavos e tal, mas zerar a renda eu não acredito que zere. Sinceramente, acho difícil zerar e eu vou conversar com vocês do porquê. Pelo menos no próximo mês, né? Pode ser que se ficar aí 3 meses de deflação, aí a corda já vai apertar bastante, né? Enfim, ele coloca, né, que o patamar de inflação exerce influência direta nos dividendos nominais distribuídos pelo fundo. Então, é o que ele fala. Mês de inflação mais baixa vai ter dividendo mais baixo. Mês de inflação mais alta vai ter inflação mais alta. Aqui tá como que foi os últimos meses aí. Ele coloca, ó, o yield no período, 15%, e PCA no período, 8,9%. E a gestão aqui ela tá falando assim, ó, você tem que analisar o ganho real que você está tendo em cima da inflação.
Beleza, esse é o ponto. E até coloca, ainda que os menores patamares de inflação representem uma menor rentabilidade nominal no curto prazo, haverá a preservação do rendimento real, livre da inflação, no veículo. Destaque-se esse objetivo vai ser relevante do fundo, produzir retornos reais atrativos no longo prazo, independente do patamar de inflação. Ressaltamos que segue intacta a capacidade do fundo produzir no longo prazo retornos reais. Beleza. Eu vejo que faltou, e eu acredito que não tenha, né? Falar se tem proteção ou não contra a deflação. Eu acredito que não tem, que se tivesse eles falariam, mas enfim, faltou essa informação, deixa aí o povo meio no escuro. Aqui algumas alocações que ele fez, ele é um fundo que vai comprar só IPCA+, a gente consegue ver aqui. E tem um ponto interessante de falar do IPCA, das alocações em IPCA. Quem lembra o relatório do AFHI, onde ele fala, né, que neste momento operações IPCA estão ficando interessantes, né? Ninguém quer IPCA. E aí eu pergunto, esse fundo aí, finalizando a emissão, claro, já colocou grande parte dos recursos, né, mas enfim, ele tendo aí a finaleira da emissão, eu não acredito que vai conseguir captar mais alguma coisa, mas na finaleira da emissão ele vai ter um dinheiro bem interessante no momento legal para fazer a alocação. Vamos acompanhar. Tem a carteira dele, às vezes ele pode fazer alguma reciclagem, que eu acho difícil conseguir fazer alguma coisa, mas quem sabe. De toda forma, ele coloca, ó, durante o mês de julho foram recompradas cerca de 700 milhões de operações compromissadas, que foi a alocação. O que a Kinea faz? Eu já comentei isso em outros vídeos, né? Ela alavanca o fundo, bota as compromissadas para rodar, chama a emissão, pega o dinheiro da emissão, paga a compromissada, pronto, está alocado de forma instantânea. De toda forma, o fundo ainda tem 450 milhões de reais em compromissados. Se pensar, o fundo chegou a ter 1,2 bi, né, fazendo uma conta, na verdade 1,1 bi de compromissado, fazendo conta de padaria com esses dois valores. Então, tipo, bastante coisa, né? Bastante coisa. A alavancagem aqui, a gente fica ligado, sempre traz um risco a mais para o fundo. Ele explica um pouco dos recursos, que isso pode dar aí um melhor retorno para o fundo e tudo mais, a gente já está ciente disso. Aqui, como o fundo está alocado, ele sempre vai estar para o IPCA+, é a pegada desse fundo, é um fundos de índice, pessoal, você não vai ver esse cara comprando coisa CDI, não é o que é a proposta dele. Então a gente vê como ele está alocado, a taxa média da carteira, a liquidez dele é muito boa, a cota vem sofrendo bastante, né? A gente vê como é que ela vem sofrendo pra caramba e a gente vai acompanhando aí para ver onde é que vai parar, né? Se o fundo pagar, igual algumas projeções que eu vejo que eu já concordo mais, um patamar, sei lá, de 50 centavos, 60 e tudo mais, aí eu acredito que a cota chegue bem próximo aí de uns 85, quiçá 80 reais. Então a gente acompanha aí para ver o que vai acontecer, vamos acompanhando aí no mês a mês. De toda forma, eu não acredito que zere. Muita gente falou assim, vai vir a deflação, vai zerar o rendimento e tal. Pode ser que até que zere, talvez com muita... é, pensando num cenário muito ruim, que zere o rendimento do mês. Porém, tem um ponto que não está sendo muito comentado, que é isso aqui, ó. O fundo possui um lucro, saldo de lucro distribuído de 88 centavos por cota. Então ele tem aí um dinheiro considerável para segurar por cota, para poder distribuir para o seu cotista. Agora, pessoal, eu faço uma reflexão com vocês do ponto da regra de ter que distribuir tudo dentro do semestre. Eu sei que muitos de vocês querem que distribua dentro do semestre. Eu já sou um cara que gostaria que essa regra fosse flexibilizada para ser no ano. Por que eu falo isso? Porque aqui a gente está num momento de, de deflação, a gente sabe que a renda vai cair. E o fundo, em meses passados, teve rendimentos bem vultosos, uns 70, uns 70, uns 50. E aqui lá para abril, maio, março, mais ou menos, a gente já ventilava a possibilidade da PEC dos combustíveis passar. E o pessoal que faz análise de mercado ia saber que ia haver deflação. Todo mundo já estava meio que ventilando que se passasse iria ter deflação. E aí eu falo assim, num momento como esse, se o fundo não tem a trava do semestre, fosse anual a distribuição dos 95%, ele poderia muito bem nesses 3 meses, nesses 2 meses que ele pagou 1,70, ter pago tipo 1,50 e botado 40 no bolso, e aí conseguir distribuir no segundo semestre um resultado mais linear, não ia deixar a distribuição cair toda. É apenas uma reflexão. Mas de toda forma, esse cara, a dinâmica dele é de entregar tudo. O que vem de inflação para ele entrega. A gente vê aqui, ó. Em alguns meses só que ele segura, tipo, quando paga 1,98, ele vai e segura um pouquinho. Mas, no geral, o que cai na conta desse fundo, ele paga pro cotista. Ele não segura a grana, ele entrega pro cotista.
E esse resultado acumulado são de outros semestres, aí aqueles 5% que a gente pode ficar juntando aí. Os dividendos dele, a gente vê o menor patamar nos últimos meses. E é um ponto interessante de falar, porque esse rendimento deve cair mais ainda. Deve cair mais ainda pelos próximos meses. Aí, o segundo semestre dele, eu acho que dificilmente ele vai pagar R$ 1, vai ficar bem baixo a distribuição. E aí tem um ponto interessante. Pode ser que abra aí uma possibilidade, uma porta de entrada bem interessante nesse fundo. Imagina ele ficar negociado aí a 80 e poucos reais. Para quem está fora, é uma possibilidade bem interessante de fazer uma entrada aí num preço bem top. E aí você fica tranquilão lá com preço de 85 reais. Quando a inflação chegar num patamar igual normal, né? Que não vai ficar. Essa deflação ela não vai ser de ad eterna, essa deflação ela vai acontecer. Eu acredito que a deflação pode ser, num cenário ideal, 3 meses. Eu não duvido que a gente tenha inflação agora, deflação em agosto. E não duvido que tenha em setembro. Então vamos acompanhar. De toda forma, a inflação é algo que sempre aconteceu no Brasil. A gente pega aí, se você pegar os rendimentos antigos do Knip, não era esses patamares vultosos que a gente vê. Então, entrando aí a 85, você ainda pode ter um yield interessante, né? Vamos acompanhar, vamos ver. Carteira do fundo, que eu já falei, uma carteira extremamente diversificada, já comentei disso várias vezes. São 96 CRIs, tem 2 fundos imobiliários aqui perdidos, mas 96 CRIs é muita coisa, é bastante bastante coisa. E aqui no final, eles colocaram pra gente um acompanhamento da carteira. Eu achei isso legal. Eles deram uma incrementada. Não tinha isso nos últimos relatórios. Melhoraram um pouquinho o relatório. Eu vejo, né, que o relatório da né, poderia ser melhor. Poderia ter mais um bate-papo melhor com o cotistas. Já tem um bate-papo, mas não é tão interessante. Então eles começam falando de como é que eles realizam aí os investimentos, né, falando de revisão, das análises quantitativas, mas está dando tipo um panorama geral de como é que eles controlam aí a carteira do fundo, que é uma carteira de 8 bi, você tem que ter um controle muito, muito interessante nela, né? Ele aqui, uma perspectiva setorial, ele coloca que está uma melhora no desempenho do shopping center, que deixa eles mais tranquilos de investir nesse segmento. A gente sabe que o Knip tem aí, vamos clicar, se você clicar aqui, ó, peraí, deixa eu tirar esse carinha aqui, se clicar, ele tem vários shoppers na carteira, e são vários shoppers também que são de fundos imobiliários, né? A gente tem aí o Paralela, o Uberaba, enfim, XP Malls, tem vários CRIs aí de outros fundos imobiliários dentro dele, e ele comenta aí da melhora do shopping. O que é interessante, a gente já vem acompanhando, né? Vamos falar aqui do high yield rapidinho, e os relatórios é basicamente a mesma coisa. O ponto maior do high yield é o seguinte, ele pagou 1,16 e ele tem uma carteira que está um pouco alocada em CDI. Isso vai ajudar um pouco no rendimento. Mas o principal problema para mim do high yield nesse momento é isso aqui, ó. Eu vou passar de é aqui, ó, a reserva dele, 4 centavos. Ele não tem reserva. Então, pode ser que esse cara caia bem o rendimento. Bem, bem. Eu acho que ele vai cair muito mais do que o Knip. Ele pagou, por mais que ele tenha uma taxa média da carteira bem mais interessante, mas como ele não tem reservas, a deflação vai pegar mais forte nele. Então vamos acompanhar aí esses dois fundos que estão aí numa situação, a gente pode falar delicada por conta da deflação, por causa do rendimento, né? Deflação não é ruim, deflação é excelente para a gente, pessoal. A gente tem que, para o país é bom, então não tem o que reclamar. Claro, os fundos de CRI vão sofrer, mas paciência, né? Paciência. Ele comenta da alocação, como ele está. Eu vou pegar aqui no gráfico, que é mais fácil. Então a gente tem aí 17% da carteira CDI mais 5,4%, 79% da carteira e inflação mais 10,8%. Uma taxa média bem interessante. Hein? Taxa média é essa, pessoal. Taxa média é essa da carteira dele, que por sinal é mais alta que DEVA e HCTR. Só uma curiosidade, é mais alta que DEVA e HCTR, essa taxa média. E vai ver o risco das operações que esse cara tem em carteira e que os outros lá têm. Claro, o grande pênalti desse fundo é a taxa de administração, que é ridícula, de 1,6. Cara, isso aqui não tem condição. Já passou da hora, né? Agora é num momento muito bom, né, de reduzir essa taxa. Aproveitar, né, que o fundo não vai entregar e tal. Pô, vamos reduzir, nem que seja de forma temporária. Ó, no segundo semestre a gente vai reduzir a taxa de 1,6 para 1% e tal. Alinhamento com o cotista e tudo mais. Quem sabe, né? De toda forma, eles terminaram a alocação aí do fundo, que eles fizeram emissão
recentemente. Tá aqui as alocações que eles fizeram. Esse fundo, ao contrário do Knip, ele pode alocar em CDI. Então a gente vê aí que ele tem uma alocação em CDI, 17% da carteira. Minha visão, acho pouco. Acho pouco. Esse fundo que ele tem aí uma liberdade de indexadores, né? Não é igual o Knip que fica preso. Minha visão, ele deveria ter tá pelo menos aí com uns 30, 40% em CDI. Minha visão, minha visão. Eu já falei isso em outros vídeos de outros fundos, por exemplo, a FHI mesmo, né? Eu sempre falava, não, vamos ver o FHI se vai subir o CDI, e, pô, eu espero que suba, espero que suba, espero que suba, e eles foram subindo e foi muito, pra minha visão, muito bem acertado. Já esse carinha aqui, a gente já vê aí que, na minha visão, ainda tá num patamar que não tão interessante. Minha visão, teria que estar pelo menos o dobro aí para manter um rendimento pelo menos um pouco interessante. Mas vamos acompanhar para ver como é que vai ser o segundo semestre. A questão da DRE dele, que eu comentei, né, que não tem acumulado, 4 centavos não é nada, e esse fundo que, como eu falei, né, entrega o que distribui. Entrega o que distribui, e aí agora no próximo mês, vamos acompanhar para onde é que vai essa distribuição. De toda forma, também não foi a pior distribuição dele, ele pagou 1,16, ele tinha pagado lá em setembro 1,07, mas vamos ver os próximos meses. Eu não duvido que chegue aí no patamar de, sei lá, 40, 50, 60 centavos. É difícil fazer o cálculo, até porque essa questão da deflação pega, como eu falei, né? Eles não colocaram para a gente se tem ou não proteção contra a deflação e não tem acumulado, porém a taxa média da carteira dele é até interessante, né? Que é 10%, então a gente vai acompanhando aí. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que esse cara tá numa situação muito mais delicada que o próprio Knip. Porque o Knip, beleza e tal, essa deflação vai diminuir o rendimento dele, mas ele tem reservas. Esse cara não tem reserva nenhuma. 4 centavos não é nada. Então vamos acompanhar. Aqui os mecanismos de controle e tal, é tudo a mesma coisa. Aqui na perspectiva social ele traz outra nota que eles estão analisando oportunidades de investimentos em desenvolvimento, com empresas de boa qualidade e que eles veem aí como um bom momento. Vamos acompanhar, né? O desenvolvimento nesse momento, pessoal, com questão de juros altos, inflação, pelo menos a inflação está caindo, a gente tem que acompanhar. Mas também é um ponto interessante, o desenvolvimento que ele faz, como eu falei, né? Por mais que esse fundo tenha um nome que nem high yield e tal, o high yield dele é um high yield bem digamos, maneirado, né? De toda forma, pessoal, fica aí o vídeo dos dois fundos da Kinea, os dois que é para qualificado, eu junto os dois sempre, né? O próximo vídeo vai ser do KNSC e do KNCR e do KCRE, que é o Kinea Acreditas. A gente vai ver também como é que tá a questão dele, como é que vai, para onde é que vai essa questão do rendimento desse carinho. Mas de toda forma, pelo menos a minha mensagem em relação ao Knip é que esses acumulados, 88 centavos que está acumulado, vai ajudar a segurar bastante nesse momento, porém, vamos ver para quantos meses de deflação vai ter. Pelo menos 2 meses eu acho que os 88 centavos consegue segurar. Agora, se vier mais, se vier 3, se vier um quarto mês de deflação, é difícil, acho difícil, mas 3 meses eu acho, sim, não ficaria surpreso se viesse, mas toda forma, se vier aí 2 meses, os 88 centavos dá uma segurada. Vier o terceiro mês, já vai começar a querer abrir o bico. Se vier o quarto mês, aí, meu irmão, não vai ter mais praticamente nada acumulado. E aí a gente vai ver uma renda bem baixa. Mas vamos acompanhar, vamos monitorar e qualquer novidade eu trago para vocês. Mas o ponto principal, caindo a distribuição, a cotação vai cair, igual já está bem caindo bastante, e aí vai abrir uma oportunidade de entrada bem interessante, beleza? Fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!